de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Existe uma ordem no frigorífico para que os alimentos durem mais tempo. Há frutas e legumes que não devem estar juntos. Alguns nem devem ir para o frigorífico porque isso reduz a validade e a frescura. Na nossa moderna e civilizada Europa, há 23 milhões de pessoas afetadas anualmente por intoxicações alimentares, das quais 5 mil acabam por morrer. No resto do mundo ocorrem 420 mil óbitos devido ao consumo de alimentos contaminados e 40% destas intoxicações acontecem em casa. A segurança alimentar é um problema ainda ignorado entre nós. Ciente de que não há alimentos saudáveis sem primeiro serem seguros, Suzete Estrela é engenheira alimentar e health coach com mais de 20 anos de experiência. Filha de agricultores, começou a trabalhar no campo e já foi durante uns anos consultora de chefes nos hotéis mais luxuosos do mundo, no Dubai. Hoje traz-nos o seu terceiro livro, mais de 50 coisas que não deve fazer na cozinha. Evite doenças silenciosas, desperdício e comida estragada, com meia centena de erros comuns explicados com rigor e bom senso e dicas práticas para o dia-a-dia. Vamos conhecer melhor esta força da natureza que tem na alimentação a sua profissão e a sua paixão. Olá, Suzete, bem-ajas. João Paulo, muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Obrigada. Fico muito contente de teres aqui. Temos pouco tempo para muita coisa. Ok, vamos lá. Começar com isto. Suzete com S. É uma coisa que tu desde pequeno corriges toda a gente. É frequente. Com S, com T ou com 2 T's. É muito frequente. Tu nasceste em 11 de setembro, uma data icónica, como a minha mãe. Portanto, que ela sempre dizia, ninguém se diverte neste dia. É um dia triste para toda a gente. Pois é, mas eu já tinha nascido antes, como a tua Exatamente, mãe, não é? Exatamente. Há 95 anos, meu Deus. É o Deus, dia das torres. Não, é o meu dia de aniversário. Exatamente, é um dia importante por isso também, não é? E todo mundo fala no teu dia de antes. É verdade. É preciso, qualquer dia é por causa de ti, não te preocupes. Agora, tu nasceste ali numa aldeiazinha, eu já li, que dizia uma aldeia entre a Maçã de Alcobaça e a Pera Rocha de Bom Barral. Isto é o quê? Rostos? Nadadouro? Carvalhal bem feito? Casal do Bicho? Mas é próximo. Abrunheira? Ficai próximo, exatamente. Casal das Fiquei Freiras, próximo. Lobeiros, Relvas, Vigia... É uma foi uma boa pesquisa de GPS. Exato, não, está a ver onde é que uma aldeia pequenina ali para as Caldas. É uma dessas pequenas aldeias com 100 habitantes, pouco mais. Sim. Era uma aldeia onde, quando tu nasceste, nem sequer não tinha estrada alcatroada sequer. Não tinha estrada alcatroada, não tinha telefone. Lembro perfeitamente chegou o telefone. De chegar o telefone. Lembro perfeitamente. As pessoas às vezes perguntam, mas onde é que tu vivias? Eu vivia Exatamente. numa aldeia no Concelho de Caldas da Rainha. E lembro-me que o telefone chegou quando eu acho que tinha 8, 10 anos. Já tentei fazer essas contas. Tenho lá o telefone daqueles pretos de andar à roda. Sim, com o dedo. Sim, exatamente. Que hoje as novas gerações nem sabem manipular, ficam a olhar para aquilo, carregam nos números a fingir. É extraordinário. Exatamente, aquela é de roda e está lá. E lembro-me da felicidade, lembro que fomos comprar um móvel de propósito para pôr o telefone. Extraordinário. Foi assim Mas atenção, tu chegada. foste para as Caldas estudar, tu és a primeira mulher na tua família a ter um curso superior. Sim, a licenciar-me. E tu e os teus irmãos a seguir também, sim. Os teus 2 irmãos também foram tirar. Sim. Mas tu sofreste algum bullying por causa disso, porque como ajudavas os teus pais, e sempre ajudaste, mesmo enquanto estudavas, com os pomares e tudo, as pessoas diziam, vais estudar para quê? Fizeste um bom trabalho de casa, é verdade. Eu lembro-me que quando vinha do autocarro, não é? Porque as pessoas, isto pode chocar algumas pessoas, mas eu lembro-me de ouvir isto várias vezes, então, andas lá a estudar para a Galdéria. Como quem diz, porque é que não ficas aqui no campo a ajudar os teus pais? Como é óbvio, estás a estudar para quê? Ali nos anos 80, 90, Incrível. começou a haver muitos casos de droga, não é? E portanto nós vínhamos de uma aldeia, sair da aldeia era sair ali da bolha. Pois. E portanto ir para a universidade, exatamente, e para a secundária, era assim uma coisa, então, mas porque é que ela não vai fazer facas ali para a cutelaria, quando toda a gente vai? Para as fábricas e assim ao pé, exatamente, claro. Ou porque é que não fica no campo, ou porque é que não vai para as facas? Exatamente. Havia muitas opções, havia essas duas. Vais trazer a raposa? É engraçado. Exatamente, é uma expressão eu não conhecia. Sim. Aprendi contigo. Quer dizer, que vais chumbar. Vais chumbar, exato. E então a mãe tem que prender as galinhas este ano ou temos que prender todos? Havia muita pressão. Hoje nos chamamos bullying, que é um nome muito chique, mas exato, na altura mas já havia não é? essa pressão. Havia muita pressão. E eu sentia, porque era a primeira, porque sabia que isto financeiramente para os meus pais era pesado. Era um esforço grande para eles e era a responsabilidade, não, agora não tenho que só vencer por mim, mas também para respeitar aqui fica a esta decisão homenagem deles. Bonita à tua mãe e ao teu pai, que já cá pai, não está entre nós, mas de facto que apostaram nisso. Foi pesado, foi. E com essa faca tu não podes sequer falhar. Se tu falhasses, sabias que ias ficar em casa e que voltavas para casa. Ia apanhar
maçãs. Era muito simples. Se eu falhasse, estava lá um destino à minha espera. Incluindo a maçã rainete. É tão engraçado. Tu, mesmo quando estavas a estudar, tu voltavas para casa de caminhonete, vinhas de Faro, tiraste engenharia alimentar em Faro, já do Algarve. E depois voltavas de caminhonete, mesmo assim ias trabalhar no campo. Mas quando era a rainete era uma festa. Porquê? Porque a rainete era a última maçã que nós apanhamos antes de começarem as aulas, isto antes de ir para a universidade. E para mim era uma festa porque é a última, tipo, agora começam as aulas, finalmente. Os meus colegas todos chateados porque iam começar as aulas, mas eles passavam as férias deles alguns... Na praia do Foz do Orelho. Da Foz do Orelho, na exato. Praia, Exato, só Peniche por ali. A minha praia era outra, Baleal, por aí. A minha praia era outra. E, portanto, eu queria mesmo era começar as aulas o quanto antes, porque era mais leve para mim. Exatamente. Já te sabia a liberdade, como tu dizias. Sim. Tão bonito isso. Sabia. O teu avô foi um dos primeiros veganos. Em Portugal, é verdade. Que engraçado. Ele tem uma história muito gira, quanto no meu segundo livro, A Roda da Felicidade. Ele ensinou muito sobre saúde e doença, portanto, na verdade, sobre doença e depois como é que nós podemos cuidar de nós mesmos. Exatamente. Portanto, ele ali aos 50 e pouco foi diagnosticado com uma doença, enfim, que nunca ninguém me explicou muito bem. Mas que não davam muito tempo de vida. Não, portanto... ele tinha que ir à faca, como se dizia na altura. O melhor médico lá da região disse, não, você tem que ir à faca, senão não se safa. E ele disse, vá à faca, móvel é que eu vou. Encontram um panfleto, algures, a dizer cure doenças de um médico que era italiano e que estava em Passo de Arcos, tinha chegado há pouco tempo. Cure doenças incuráveis, coisas assim do género. E o meu avô pensou... Curandeiro. Exato. Deixa-me lá ir ver o que é isto. E foi para Passo de Arcos. Imagina, ir da nossa aldeia para Passo de Arcos, naquela altura, havia menos trânsito do que de agora para Marte. Sim, disseram atravessar a América, o Faroeste. Era assim uma coisa. Era um pioneiro. E então? Ele lá ficou durante uns meses, vinha à casa, alugou um quarto, vinha à casa, isto no início, 82, salvo erro por aí. Ele vinha à casa e à há 40 anos? Há 40 anos? Sim. Ai, não fazia ideia. Sim, eu tenho... Achava que isso era o do teu avô quando era novo. Não, eu tenho 47 e eu tinha 5, 6 aninhos. Então foi muito recente. Foi muito recente, sim. E este médico era o quê? Era medicina alternativa, portanto, uma reflexologia ou uma coisa assim? Medicina natural, como ele chamava. Sim, a verdade é que ele melhorou. A verdade é que voltou a casa, mandou o vinho todo pelo pátio abaixo. Estás a ver aquelas coisas, as barricas todas de vinho, mandou aquilo, era chamado louco, e fez daquilo saunas, nunca mais comeu carne nem peixe. Eu lembro-me de começar com ele a fazer aquilo que nós chamamos hoje o leite de soja, com os feijões de soja que estavam que ele criava, que tinha ali na horta, plantava, e hidratávamos aquilo, fazíamos no Molinex 1, 2, 3, fazíamos leite, e foi assim que ainda viveu mais 20 anos. Viveu muito mais tempo. E com alguma qualidade de vida. Porque eu digo alguma, ele vivia bem, atenção, porque não socializava muito devido à alimentação. Hoje em dia para os veganos é mais fácil, mas na altura não era bem. Há mais escolhas, na altura não era bem acolhido, exatamente. Mas ensinou muita gente, ensinou-me a mim muita coisa. Que giro. Também estás ligada um bocadinho a Ferreira dos Vezes, na terra de eleição e de férias, porque os teus pais tinham lá um pomar de maçãs. Sim, era hábito quando nós queríamos, eles queriam, até porque nós estávamos aí para a universidade e portanto eles queriam aumentar a produção e a venda, e além dos nossos pomares, eles contrataram lá um pomar também e íamos para lá. A primeira vez que eu conduzi com pessoas no carro, já com a carta de condução, foi de Caldas da Rainha para Ferreira de Zeza. Levava muita pressão. A propósito de conduzir, tu desde pequenino, com 8 anos, já aprendeste a conduzir um trator, mas também ias morrendo uma vez. Foi em Ferreira do Zeza que eu ia morrendo, curiosamente. Então isso, já não tinhas contado. Mas diz, porque ias ficando baixo no trator? Foi um lagarteiro, algumas pessoas, se calhar, não sabem o que é, mas é um lagarteiro. Eu estava com o meu pai o dia todo, os meus irmãos e a minha família iam todos a caminho para Fátima, a pé. Ainda hoje achamos que, bem, alguma coisa se passou naquele dia. Claro que sim. É importante. E mesmo achamos, porque o meu pai achou mesmo que eu ia morrer. Só me lembro de ver o meu pai ao fundo a gritar e a dizer salta, salta, e eu lá consegui saltar no último segundo e o lagarteiro virou-se. E um lagarteiro é uma coisa que a pessoa fica lá debaixo esmagada. É porque há muitos casos, ainda infelizmente vão acontecendo. Hoje em dia há arcos eu tinha 15 anos, salvo erro, nessa altura, sensivelmente 15, 16. Meu Deus, e foi em Ferreira dos Vezes. Aos 16, tu acabaste... Correu bem, graças a Deus. Bem, podes ir a Fátima agradecer a tua vida. Sim, ainda hoje me lembro. Aliás, estou a falar disso agora. Foi uma coisa que... O meu pai era uma pessoa do campo e muito rija, e naquele dia ele disse, não vais contar isto a ninguém, muito menos à mãe, mas nunca mais vens para cima do trator. E eu lembro-me porque é que aquilo aconteceu. Basicamente, eu tinha estado o dia todo, estava a chover, eu já tinha os pés muito molhados, e ao final do dia nós ficamos com os pés mais feridos. E estes tratores, os lagarteiros, precisavam dos travões
é preciso fazer muita força, eu tinha que me colocar quase de pé para conseguir travar aquilo, e eu já tinha os pés tão feridos que não consegui fazer essa força toda e não consegui travar a tempo, e no combro aquilo voltou. Estes lagarteiros quer dizer que é mesmo lagartas? É mesmo, tem duas lagartas e duas manetes que puxamos para trás para travar. Muito bem. Aos 16, tu como trabalhavas também no campo e ajudavas muito os teus pais, foste reivindicar os teus direitos com o teu pai. Pai, eu quero receber como as mulheres todas estão aqui a trabalhar, fazem o mesmo que eu e não recebem. Eu quero receber. Foi uma amiga minha que os pais eram advogados e ela tinha sempre as roupas de marca e as coisas todas. E ela via-me a trabalhar e disse, acho que tens todos os direitos. Eu cheguei a casa e pensei, tens razão, vou reivindicar. E o meu pai disse, está bem, o teu pacto é o mesmo preço que as mulheres, tudo igual. E ao jantar disse-me outra conversa. Mas com uma condição. Não, exatamente, ao almoço ele disse, tudo bem, mas não te esqueças, tens que pagar os livros, vais à Pital, que era a nossa livraria, pagas os livros, pagas o passe, pagas tudo. Conta. É tudo à tua conta, eu passo o ano inteiro. E eu à noite fiz as contas durante a tarde, enquanto apanhava pêssegos e cartava caixas de fruta. E cheguei à noite e disse, pai, se calhar é melhor eu continuar a trabalhar de borla. Não compensa, era muito mais a despesa que eu tinha contigo, ok. É engraçado porque tu foste então estudar para as Caldas e depois para a faculdade, a tua timidez venceste-a pela rádio. É engraçado, fizeste rádio uns tempos. Fiz. Este meio maravilhoso. Sim, eu tinha muita vergonha de falar, inclusive de dizer bom dia, boa tarde às pessoas. Não gostava muito, era muito metida comigo. Sim. E senti que, ok, vou para a universidade, vou ter que apresentar trabalhos, porque ouvi as minhas colegas a falar sobre isso. Como é que eu vou fazer? Eu tinha uma prima assim mais afastada que fazia rádio. Eu pedi se não podia ir para lá fazer rádio. E depois eles gostaram da minha voz. E eu comecei a ir aos sábados, ajudava de manhã nos meus pais, fazia lá 2-3 horas ao sábado e foi assim que fui perdendo. Tornaste uma excelente comunicadora que hoje és. Obrigada. E bem precisas disso. Obrigada. Com o teu trabalho. E querias ser enfermeira. Como é que apareceu a engenharia alimentar no meio disto? Foi a última opção. Tudo na vida tem uma razão. Eu achava, cá está com a história da doença, da saúde, sempre muito rodeada de pessoas ali à nossa volta com doenças. Eu sou muito de ajudar o outro. Então pensei, quero ser enfermeira. E já ajudava o meu pai lá com os porcos e com as operações que nós fazíamos. Eu achava que tinha dom para aquilo, era a curadora lá de casa de muitas coisas. Mas fazia cozias e coisas assim? Sim, ajudava. Sim. E, portanto, não havia veterinários como nós hoje temos. Nos anos 80, cada um tinha que desenrascar-se para salvar os animais. E aprendi muito com ele e pensei, vou ser enfermeira. Só que ali naquele verão, depois de me ter candidatado, ainda porque fiz engenharia alimentar no final, porque já não havia mais nenhuma escola de enfermagem e deixei de conseguir ver sangue nesse verão. De um momento para o outro, uma coisa que eu ainda hoje não consigo explicar. E, portanto, comecei a pensar... Foi um sinal de Deus, foi uma vocação nascida. Como é que eu vou para a enfermagem se eu... Era a última opção? Era a última. No Algarve. E fui só por pôr, para Faro. Só para preencher, porque havia lá um colega do ano anterior que estava lá e eu pensei, olha, eu vou pôr isto. E fui lá parar. E ainda bem, hoje olho para trás e ainda bem, era isto, era mais isto do que a enfermagem. Tiraste depois, diz-me só agora por palavras simples, o que é que faz uma engenheira alimentar? Então, é porque as pessoas confundem com nutricionista e com cozinheiro. com veterinário, se quiseres, com engenheiro alimentar. O que é que faz? Inventa iogurtes? O engenheiro alimentar também. O engenheiro alimentar está entre o engenheiro agrónomo e o engenheiro zootécnico e o nutricionista, vamos dizer assim. Ou seja, nós estamos, depois que o alimento já foi desenvolvido e agora ele precisa de ser transformado. Ou é higienizado, ou é transformado, ou é transportado, ou é embalado, ou precisa de ser desenvolvido no ponto de vista, eu agora tenho uma carne, eu vou vender essa carne cozinhada, desidratada, refrigerada, vou vendê-la com arroz, ultracongelada. Faço lasanha com ela. O que é que eu faço com isto? E, portanto, depois definimos as datas de validade dos alimentos, os rótulos. Fazemos, exatamente, aplicamos a legislação para a questão dos rótulos, tratamos de toda a segurança alimentar do alimento e nós pensamos, o que é a segurança? São muitas disciplinas numa só. Nós cuidamos da saúde das pessoas. O engenheiro alimentar é aquela persona que existe na cadeia alimentar, que ninguém dá por ele, mas se ele faltar... É muito apagado, mas faz falta. É um bocadinho como as mães nos lares, não é? Toda a gente está tipo, uma chata, não sei o quê, não é? Porque quer isto, quer aquilo, não é? Tem que estar tudo limpo e tudo organizado. No dia em que a mãe não está em casa, cai o Carmo e a Trindade e aquilo sai tudo fora de ordem. Quando eu digo mãe, digo, obviamente, esta energia mais organizadora. Claro. E, portanto... São muito discretas, mas salvam vidas. Salvam vidas. Os engenheiros alimentares salvam vidas todos os dias. É um caso de saúde pública, mas somos muito discretos, não falamos muito sobre o que fazemos, porque passamos 12, 14 horas, às vezes mais do que isso, dentro das fábricas, a pisar chão de fábrica. A fazer consultoria. A fazer auditorias, a fazer controle laboratorial. Análise, não sei o quê. Exatamente. Mas é muito isso, pegamos em produtos, ou mantemos e tentamos prolongar a sua validade, mantendo o melhor
melhor valor nutricional possível ou então transformamos alimentos, mas nem todos os transformados são tão maus como as pessoas os tentam viabilizar. As pessoas acham que o alimento processado quer dizer que é veneno, e não é verdade. Não é verdade. Uma ervilha que seja ultracongelada é uma ervilha que é ultracongelada. E é processada, sim. E não tem mal nenhum. Ela só... Claro. E faz bem. Aliás, eu prefiro uma ervilha ultracongelada porque ela foi apanhada no seu ponto Brix melhor, ótimo, na época, do que uma ervilha fora da época que vem da Conchichina. É incrível, é verdade. E as pessoas não têm esta percepção. Há muita má imagem dos ultracongelados, quando na verdade... E isso vem dos tempos em que havia muitas interrupções da cadeia de frio. Hoje em dia é muito mais controlado. Interromper a cadeia de frio é, por exemplo, ter coisas no congelador e abrir e fechar-me muitas vezes. E desligar para poupar a luz, por exemplo. Há quem faça isso, para o congelador? Sim, ainda há quem faça isso. Começa as coisas a estragar, Exatamente. E depois, como volta a congelar e as embalagens normalmente são opacas, as pessoas pensam, ninguém vai ver os cristais de gelo. Aquela sensação dos anos 80, quando nós comíamos gelados no início do verão que ainda eram do ano passado. Sim, o resto do stock. É um bocadinho isso. É uma coisa que eu aprendi contigo também com o teu livro. Aqueles gelados, por exemplo, por causa, por exemplo, de um gelado que vê-se que foi recongelado. Sim. Portanto, saiu, descongelou e vê-se logo. Tu dizes que tem os cristais de gelo à superfície. Fora. Exatamente. Porquê? Porque na descongelação o cristal, que é sólido, passa a líquido, sai da célula. E depois, se eu volto a ativar a temperatura, congela novamente, mas já não entra para a célula. Fica fora da célula. Então aí, daí os cristais. Sempre que eu encontro um alimento ultracongelado, com muitos cristais ali à volta, já é muito mau sinal. É refeito e reposto e recongelado. O cristal não engana. Não era algodão, agora é o cristal. Agora é o cristal. E tu, às vezes nos restaurantes acontece isso? Ou nos bares, ou nos cafés? Desculpa, eu não quero isto porque vocês já recongelaram isto. Acontece. Notas isso e alertas. Pelo sabor. A mim acontece-me muitas coisas. Pelo sabor também? Pelo sabor, sim, porque o alimento fica mais desidratado, fica mais seco, perde sabor, perde textura. Exatamente. Portanto, percebe-se que aquilo congelou, recongelou. A ti acontece tudo o que é que ias contar? A mim acontece-me tudo, porque nossos auditores parece que temos um ímã para as coisas. Se há alguma coisa menos boa no restaurante ou num supermercado, ela vem ter connosco. Ou compras uma salada e vem com um sapo lá dentro. Também já... incrível, hein? É verdade. Mas é verdade. Vinha com uma rãzinha tão assim, fresca, pequenina. Mas ia sinal de frescura. Só que ela não respirava. Tadinha da rã. Ela estava a pedir socorro, abram-me o saco e tirem-me daqui. Mas já era daquelas género embaladas que a gente compra no supermercado. São aquelas rãzinhas de água. Coitadinha, ela passou no circuito. Ela passou no circuito da empresa de quarta gama, porque aquilo passa por um circuito de higienização, desinfecção, sobreviveu tudo a tudo. Sobreviveu a tudo, inclusive à zona de corte do saco. Portanto, ela foi uma guerreira e de repente eu abro o saco e vejo antes de abrir, vejo uma rãzinha a olhar, tipo, tirem-me daqui. Extraordinário. Já foi há uns anos. Há outra coisa que eu vou dizer, antes de fazer uma pequena pausa, há outra coisa que tu fazes que eu acho extraordinário e que aprendi contigo, que é fiambre, por exemplo. Sim. Tu gostas daquilo que já está cortado ali na coisa. E nós, como quando a carne confio picada, no supermercado, sim. É isso. Sim. E nós é como a carne picada. Não, pica à minha frente, não quero é que já está picada. Não sei se isso é a mesma coisa ou não, mas tu dizes, não, prefiro que já está picada. Sim. Já está cortado o fiambre. Então, porque se eu confiar naquele, se eu sei que ali se controla a temperatura e que lá atrás existe uma zona de corte refrigerada, exatamente. Se eu conhecer minimamente as pessoas e a operação, eu prefiro isso. Se eu desconfiar, eu prefiro também que seja cortado na hora. Se eu estiver com o sistema imunitário em baixo, aí eu já prefiro que seja daqueles de atmosfera modificada, os que estão embalados, na outra parte do supermercado. Normalmente está numa outra zona. Que estão numa vitrine ou numa coisa assim. Exatamente, naqueles que já vêm embalados de fábrica. Porque tu dizes, a pessoa se vai tirar, eu quero aquele, aponta para a peça inteira e vão cortar, e tu dizes, estão a tirar do frio e a cortar e a pôr o frio outra vez. Sim. E isso é que pode fazer mal, não é? Só essas interrupções sistemáticas de temperatura fora, a própria máquina que fica ali exposta à temperatura ambiente e na zona da lâmina, e levamos aquilo para casa e depois ao fim de um dia já tem o fiambre, já diz, já está a começar a ficar estragado. Porque ele já trouxe muita sujidade arrastada com a lâmina e com aqueles procedimentos. Muito bem, Suzete Estrela, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Com certeza. E estamos a conversar com Suzete Estrela, ela é engenheira alimentar, especialista em segurança alimentar, que nos traz o seu terceiro livro, mais de 50 coisas que não deve fazer na cozinha. Evite doenças silenciosas, desperdício e comida estragada. Estamos a falar destas algumas dicas que tu nos dás, Suzete, muito, muito interessantes e importantes. Tu, entretanto, na tua vida foste estudar, fizeste um curso online de Health Coach em nutrição integrativa, isto um curso que é dado a partir de Nova Iorque, onde estudaram mais de 100 dietas, e é impressionante, todas aquelas dietas da moda estão lá, não? Sim, todas, paleos e coisas. Sim, é um curso intensivo, é um ano, mas é bem puxado. A diferença um bocadinho entre nutricionista e Health Coach nós não prescrevemos, por exemplo, nós não prescrevemos dietas.
esse é um dos pontos. Okay. E o nutricionista normalmente foca-se mais na questão alimento, ok? Alimento e a fisiologia da pessoa. O health coach não. Nós olhamos para a pessoa do ponto de vista integrativo, ou seja, exatamente, aquilo que eu descrevi no segundo livro, o meu prato emocional e depois o meu prato nutricional. Quando alguma coisa nos 8 pilares da minha vida não estão bem, eu vingo-me sempre na comida. Ninguém triste. É uma coisa gira que tu falas disso, é engraçado. Ninguém triste. Eu quero-me sempre passar num McDonald's aqui. É porque está com falta de açúcar, é porque tem uma falha qualquer, ou seja, se eu tenho uma lacuna. Eu tenho, no seu coração. Um nutricionista, não são todos assim, obviamente, mas já é muito frequente que, olha, a senhora vai ter que seguir esta dieta para isto e para isto e para isto e para isto. E já me aconteceu. Eu submeti-me várias vezes a consultas de nutrição, até para perceber também o modus operandi, apesar de ter várias colegas, mas queria servir de cobaia e perceber. E ninguém entra e sai, ninguém me pergunta se eu estou a passar por um processo de divórcio, se eu estou feliz na minha profissão. Sempre iguais. Nós não estamos. E atravessamos fases diferentes da vida. Ou seja, se os vários pilares da minha vida, financeira, emocional, profissional, familiar, até a nível de exercício físico, a minha casa, o meu ambiente, se há uma série de fatores na minha vida que não estão bem, eu lá vou conseguir seguir uma dieta. Já há tanto rigor na minha vida e tanta coisa fora do sítio, porque é que eu me vou privar ainda de mais coisas? E muitas das vezes nós condenamos... O nutricionista não leva isso em atenção, obviamente. Sim. É só como é que está o teu corpo neste momento e acabou. Não, olhamos muito para o corpo às vezes como um tubo de ensaio, como um vácuo, e as coisas não são assim. Esta ideia de que nós somos calorias, o que entra, e depois temos que consumir muitas, ou consumir poucas e gastar mais, que é para emagrecer, não é bem o in e out. Ou seja, há aqui todo um conjunto de fatores. Eu não sou um sistema de vácuo, eu não sou um tubo de ensaio, eu sou um ecossistema muito complexo. É por isso que falas na alimentação primária e na secundária? Sim, é por isso? É o conceito da escola, e eu traduzi como o prato emocional e o prato nutricional, porque coloquei ali mais umas coisas. E primeiro nós temos que tratar do nosso prato, temos que comer todos os dias, mas temos que tratar do nosso prato emocional. E é uma nunca coisa que nos falas sentimos neste mal. segundo livro, A Roda da Felicidade, também uma edição Arena, uma chancela da Penguin, onde criaste este conceito do banquete da vida. É muito bonito isto, esta questão além das falares das dietas mais antigas e populares, faz isto. Como é que podemos, quanto de si é que é o peso emocional? Qual é a dieta emocional e nutricional que melhor o serve, a sua felicidade, e ir buscar o seu eu saudável? É muito engraçado isso. Sim, ou seja, nós temos que, ao longo da vida, negligenciamos e adjudicamos a nossa felicidade ao outro, adjudicamos a nossa saúde ao médico, ao nutricionista. E não pode ser, nós não nos podemos adjudicar ao outro, nós temos que, ok, eu posso pedir ajudas, mas essa responsabilidade máxima acaba por ser minha. Esse livro é o resultado de um processo em que eu passei por muitas intolerâncias alimentares, desde miúda que eu tinha problemas gastrointestinais, os meus pais gastaram fortunas. Isto familiar, não é um gene. E só quando eu comecei a tratar de mim mesma e a olhar para deste ponto de vista holístico, só quando eu fiz este curso e comecei a aplicar muitos dos princípios, é que eu reduzi, obviamente, muitas das intolerâncias que tenho e problemas de pele que tinha também, todo um conjunto de coisas. Por exemplo, tu coras muito com o sol e percebeste só no Dubai, é que tu percebeste que eras alérgico ao sol, não é? É verdade, eu fui de agricultor. Exatamente, passas a vida ao ar livre, depois chegas ao Dubai, pá, pronto, eu estou alérgico a isso. Descobri, na verdade, no Algarve já me tinham dito, em Faro, que eu era alérgico ao sol, e eu pensei, a senhora passou-se, a médica passou-se. E depois aconteceu mais 2 episódios no Dubai, eles disseram-se alérgico ao sol, e descobri que efetivamente há pessoas alérgicas ao sol. Tenho uma pele muito branquinha, muito sensível, e pronto, parece que sim. E de facto tenho que ter muito cuidado. Estavas recém-licenciada quando tinhas 25 anos, nessa altura, 26. Quando o teu pai morreu com cancro. Tinha 26. Muito novo, 49 anos, era muito novo, o cancro do colo, se não me engano, tinha lutado uns anos contra isso. Sim, 3 Mas anos de facto, o que é que eu falo nisto? Não só porque foi uma grande influência para ti, muito, muito importante para a tua vida, ainda bem, claro, ele deves a vida, mas porque inspirou muito a tua emissão, esta questão da saúde e da ligação que ele fazia. Eu percebi, eu andei muitos anos em hospitais, não é? Porque eu sempre tive muito esta ligação à saúde, não é? Por isso é que eu queria ir para a enfermagem, quando eu era preciso ir ao médico, era eu que ia e servia de interlocutora. Até por isso, porque os meus pais o meu pai tinha a 4ª classe, a minha mãe depois fez o 6º ano, mas há determinados termos, hoje é que se fala de uma forma mais acessível, mas há uns anos não era bem assim. Exatamente. Os termos eram complicados e herméticos. Pronto, e então o meu pai, a minha mãe também, mas o meu pai sentia
sentia algum apoio, vem comigo para entender o que é que o médico está a dizer. E eu ia... mais estudos, não é? E sim, era um teu avô não sabia ler, quer dizer, caramba, não é? Vem sim, assim... exatamente. A minha mãe também tem a 4ª classe, é assim mesmo, e quer que os filhos tenham melhor, obviamente. Pronto, as universidades deram-nos isso nos últimos 40, 50 anos. E com todo esse processo eu passei 3 anos e meio entre hospitais e quimioterapias e radioterapias e percebi que havia muitas falhas, exatamente, havia muitas falhas no sistema, na maneira como a pessoa vai lá, é tratada, mas depois é mandada para casa, depois vem cá, e há ali aqueles entretantos em que a pessoa se sentia perdida. Eu lembro perfeitamente quando o meu pai recebeu a indicação, eu estava com ele e saímos do hospital e a médica disse, olha, está aqui isto, agora tem que aplicar o saco no seu pai, vai ver à internet como é que se faz. Pois. E eu... é uma situação muito íntima e quem nos está a ouvir e é colostomizado sabe que é uma situação muito íntima. E para o meu pai, um homem da terra, de repente, mais, não é? Exatamente, pedir à filha para lhe fazer higiene do estômago, que agora o intestino está ligado a um buraco na barriga, e ter que fazer toda aquela higiene e um tampão, aquilo afetou-lhe muito a autoestima aos 46 anos, porque o meu pai tinha 46 anos quando isso aconteceu. É mais novo que tu agora. Mais novo do que eu agora. É impressionante. Exato. Era um velhinho quase incapaz. É extraordinário. Ele passou de uma pessoa muito rija, muito forte, muito alegre. Médico pouco sensível nessa... Muito pouco. Nem te vou dizer aqui, posso dizer depois em microfone fechado o que é que o médico disse, mas foi uma coisa muito feia, ainda mais vinda do médico. Não sei se posso, mas é uma coisa não é muito bonita. Sim, mas podes, claro que sim, mas quanto mais não seja pelo alerta que fica e pela atenção, essa sensibilidade que é importante ter. Eu acho que hoje há mais, mas de qualquer modo há pessoas e pessoas em todas as profissões, não é? É uma coisa muito eu vou parafrasear, ok? Perdão, claro que ele virou-se para o meu pai, eu arranjei uma consulta em Lisboa para o meu pai, sem ele saber, num especialista, e o médico descobriu. Este médico lá do Hospital das Caldas da Rainha. Não ficou nada satisfeito Claro. E vingou-se. Assim que nós chegámos ao consultório, ele virou-se para o meu pai e disse-lhe assim, você é que sabe se quer morrer encastado ou cagar merda ensacada. Não é possível ter dito isso. Disse. E isto é, perdão pela audiência, mas isto para mim, para 26 anos. É difícil. E o meu pai, eu vi o meu pai com as lágrimas nos olhos, uma pessoa que nunca chorava. Exatamente. É muito duro. Eu percebi que ele depois percebeu que com aquele médico tinha que pôr as coisas na linha, mas ele tinha o direito de ir a outros médicos. Eu tinha o direito como filha. Então a gente tem direito a uma segunda opinião e não sei o que. Como é óbvio, não é? É um cancro, e achei aquilo muito, muito violento, muito duro. E o meu pai morreu, acabou por morrer, eu digo isso no segundo livro, por demasiados diagnósticos precoces. Obviamente ele já foi tarde, mas estas frases também não ajudam em nada. Claro que não. Quando a pessoa quando é inspirada até pode ajudar a curar-se e a então melhorar a qualidade de vida. Eu percebi que o meu avô é que estava certo, que era na prevenção que estava a qualidade de vida. O meu avô pai dele. Sim. Que ele ignorava, ria-se, tipo, são exageros. Coisas do teu avô. Exatamente, coisas do teu avô. Exato. Mas foi o meu avô que viveu muitos anos com qualidade de vida dentro daquilo que era as limitações dele, e eu aprendi, com o meu avô, com a prevenção, e eu tenho que ir aprender prevenção para não ter que chegar a este ponto de chegar ao hospital e ser tratada desta forma. Muito atenção importante. Que eu encontrei médicos extraordinários. Claro, e também há. Mas também encontrei este. Sim. Exatamente. Pronto, fica aqui este este alerta muito, que é importante, esta sensibilidade que é importante neste diálogo com o paciente. Tu, entretanto, foste sócia de uma indústria alimentar, tiveste este Suzette Estrela Gourmet, estes produtos, que depois, eticamente, saíste mais tarde. Porque não me faziam bem, achei que não iria vender produtos que não me faziam bem a mim, portanto, não queria dar a cara por isso. Exatamente. Basicamente foi isso. Adoras feiras internacionais, Adoro. tudo que seja feiras deste setor. Alimentos. Chegaste a ser raptada. Foi quase. Em São Paulo, quase que foste raptada. Não, desapareceram comigo, a verdade é que desapareceram comigo, sim, durante 15 minutos. Foi assim um sufoco muito grande, não desejo a ninguém, e tive que ter muito sangue frio. Eu fui fazer uma feira sozinha para São Paulo e os senhores perceberam que eu tinha passaporte e que estava sozinha. E eu contratei alguém. Solo traveling, gostas muito? Gosto muito, sim, só que daquela vez acabou por correr bem, porque não vou contar agora, mas houve um determinado discurso, eu percebi o que é que ele queria e a certa altura lá me consegui safar. Mas não foi assim um grande susto. Aperto, exatamente. Porque entrei num táxi que eu estava à espera e que estava à porta da feira e que eu achava que era dos táxis normais, onde eu entrava. Exatamente. E não era. E percebi no instante seguinte que não era. Muito bem, entretanto, tu chegaste a viver no Dubai, para onde ias 6 semanas e acabaste de ficar 6 anos. Exato, foi temporário. É muito normal, no Dubai as pessoas ficam lá temporariamente 20 anos. Onde, aliás, foste consultora, trabalhaste no Burj Al Arab, por exemplo, este hotel mais luxuoso do mundo. Eu visitava chefes que estavam lá, sim, ou seja, eu trabalhava numa empresa de food trading e, 6 semanas e acabaste de ficar 6 anos. Exato, foi temporário. É muito normal, no Dubai as pessoas ficam lá temporariamente 20 anos.
Onde, aliás, foste consultora, trabalhaste no Burj Al Arab, por exemplo, este hotel mais luxuoso do mundo. Eu visitava chefes que estavam lá, sim, ou seja, eu trabalhava Eras numa consultora empresa, destes chefes? sim, trabalhava numa empresa de food trading e, portanto, nós ajudávamos os chefes a definir as comidas para os próximos 6 meses. Portanto, eles têm as ideias deles, obviamente. Claro. Nós selecionávamos os fornecedores, os alimentos. Ias à Gulf Food, esta feira maravilhosa de alimentos, que acontece todos os anos no Todos Dubai. os anos lá, que é uma das maiores também do mundo e está cada vez mais potente. Estes chefes do Atmosphere, este restaurante mais alto do mundo, no topo daquelas... Sim, é um mundo muito giro porque no início eu pensava, meu Deus, estas pessoas, eles são todos chefes estrelados e como é que vamos lidar? E alguns deles de facto têm assim um palmarés. Sim, exatamente, têm ali um feitizinho de primadona, alguns têm. Outros não, os melhores são extremamente acessíveis, fazem perguntas, quando percebiam que eu era engenheira alimentar, faziam determinadas perguntas que eu achei muito inteligentes e era ótimo, aprendi imenso com eles, foi um período muito, muito interessante da minha vida também. Onde viste o luxo mais absoluto, ao lado da miséria mais absoluta também, não é? É verdade, nunca mais me esqueço, lembro que uma sexta-feira ia ao mercado, à Praça da Fruta, estava no semáforo, na fila do Maio, do meu lado direito tinha o autocarro branco, sem ar-condicionado, porque não pode ter lá, e os pobres, muito, muito pobres, os trabalhadores, e do meu lado esquerdo tinha Lamborghini verde alface. E pensei, Suzete Estrela, mantém-te assim na vida, na fila do meio, no meio da vida, mantém-te no meio, Suzete Estrela. Como é que tu lidas com estes controles de qualidade que são diferentes na União Europeia do que no resto do mundo? Sim. E nós temos hoje em dia, vamos a um supermercado e vemos peixe do Bangladesh e peixe não sei de quê, peixe não sei de onde, ou especiarias, ou fruta. Sim. Especiarias então é um ponto crítico, não falamos muito dele. Os alimentos hoje em dia não crescem atrás de casa, como era no tempo da nossa avó, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas a minha avó fazia assim. Este paradigma mudou muito, não é? Antigamente tinham galinhas e iam à horta da casa. Exatamente. E hoje em dia não. Não, matavam o frango. A minha avó matava o frango. Hoje em dia nenhuma das minhas amigas mata frango, nem eu, não é? Quando as mulheres começaram a trabalhar, aí a indústria percebeu que vai ter que alimentar esta gente toda, não é? Ali nos anos 80. Portanto, processar coisas, pronto. E portanto, as coisas de facto vêm de fora. A União Europeia é quem tem os melhores parâmetros a nível de controle de qualidade, no que toca à segurança alimentar. Não significa que não haja fraude. Todos os dias eu recebo alertas de fraude e retiradas de produto, mas somos os mais exigentes da União Europeia. Mesmo que venha de fora, eles têm que obedecer àquilo que é a legislação europeia. O que é que acontece? Em Portugal, as nossas entidades oficiais fazem o controle de tudo o que chega por mar e tudo o que chega por ar, porque o que chega por terra não tem fronteiras, vivemos na Europa. Claro. Portanto, confiamos Exatamente. Confiamos nos outros parceiros aqui da Europa. De GAVs e ASAIs. De GAV, ASAI, exatamente, essas entidades. Tem os laboratórios e tal, podem conferir isso. Sim, exatamente, governamentais, tudo mais. Depois de passar no Dubai, onde aliás os clientes comiam ostras para depois ir protestar. É muito frequente. É engraçado hoje isso. já não tanto, luxo. porque hoje as pessoas já sabem que eles iam aos restaurantes de luxo, comiam ostras e tudo o que havia de melhor. É a única coisa que se come viva, o único animal que se come vivo. Não sei se é esse não. Sei lá, existem mais uns quantos, se calhar, não sei pelo mundo, com tanta gastronomia variada que existe pelo mundo. Morcegos na China e pangolins. Vai, então. E eles iam comer as ostras e na manhã seguinte, no dia seguinte, apareciam lá a dizer que tinham intoxicação alimentar e chegaram a receber o dinheiro de volta em algumas vezes, até que a certa altura se percebeu que aquilo era um scam. Era um fraude, para receber. Hoje em dia... Aliás, no dia seguinte não se nota uma não é? Depende, não. Às vezes há intoxicações que efetivamente, aparecem-nos a 2 a 6 horas. Vómitos, diarreias. Ou até 70 dias. E aí já é uma infecção alimentar. Essa é a diferença entre intoxicação e infecção. A intoxicação é quase imediata. A infecção, ou seja, o agente contaminador, ele entra lá dentro, normalmente um vírus, uma bactéria, e pode infeccionar e, imagina, uma listéria pode errar, mas acontece uma bactéria até 70 dias, sim. Não sabia. Está ali, sim. Não é imediato, por isso é que a prevenção é tão importante. Quando vieste do Dubai, já tinhas 17 anos de carreira, decidiste largar essa carreira para te dedicares à educação e à consciencialização do consumidor nacional, às famílias portuguesas. Foi isso que tu decidiste? Sim, eu senti que... Em Portugal não sabemos nada sobre isto e isto é muito importante e ainda mata muita gente. Na verdade, no mundo não se dedica a tempo ao consumidor. Nós partimos do pressuposto que as pessoas em casa fazem tudo certo. Quando eu lancei o meu primeiro livro, saiu em fevereiro-março, ele chegou às prateleiras em fevereiro de 2018. Sabe o que anda a comer? O Sabe o que anda a comer, exatamente. Sim. Foi o primeiro livro do género. Fui pioneira. Primeiro livro para consumidores em Portugal dedicado à segurança alimentar para famílias. E nesse mesmo ano, uns meses mais tarde, começa-se finalmente a celebrar pela primeira vez o Dia Mundial da Segurança Alimentar. Portanto, o livro
ainda sai, eu começo a escrever o livro muito antes de se começar a celebrar o Dia da Segurança Alimentar. Hoje finalmente começa-se a falar mais sobre o tema, mas ainda é muito pouco e as pessoas não têm noção do quanto isto afeta a nossa saúde a curto, médio e longo prazo. Não tem mesmo, eu sinto isso. Hoje estamos neste terceiro livro, o Mais de 50 Coisas que não deve fazer na cozinha, e vai já para a segunda edição. Acabou de esgotar a primeira edição? É verdade. São boas notícias? Sim, boas notícias. Em 3 semanas já esgotou a primeira edição, o que significa que as pessoas estão mais receptivas. Sim. E há uma coisa que eu te vou dizer, que é, já tinha avisado que ia dizer, que é, eu acho que o livro arranca logo com o índice, digamos assim, das 53 coisas que tu tens aqui do género, eu vou ler, arrefecer os alimentos incorretamente, a 25 ou a 42, desconfiar da colher de pau, achar que todos os zeros são maus, há vários números, há 53 que tu aqui falas, mas eu acho que devias ter um índice remissivo. Então. Ou não mástico. Devias ter iogurtes. A, B, C, D, T, I, Z. E fica uma sugestão. Porque eu estou frango, devo lavar ou não? E vou ao F. Eu tenho que ler, cada vez que pego o teu livro, tenho que ler onde é que ela fala de frango. Que ela fala aqui sobre que não se deve lavar frango. Onde é que é? Espera, é o 38. E é isso. Vai, frango, iogurtes, carne. Porque se eu preciso, vou congelar uma coisa. Como é que isto se congela? Vou congelar C. E diz, olha, o congelar está na página 43. Isso é uma coisa boa para... Porquê? Porque eu vejo isto, não é um romance... Para a segunda edição já não vamos a tempo, mas para a terceira ainda vamos. Porque eu acho que é um manual, Suzete, eu senti falta disso. É um manual, é uma coisa que a pessoa vou ter na cozinha, tenho já. Obrigada. E a pessoa lê, deixa eu ver o que é que ela diz sobre não sei o quê, e tem que sempre ler o índice todo para saber onde é que ela fala. Que não se deve chupar a cabeça do camarão, onde é que é. É verdade, sim. Por isso é que eu acho que isto faz falta essa organização, é só uma organização. Mas faz todo o sentido, aliás, e o livro tem também e há muita gente que não sabe, mas que entretanto nas próximas edições vai vir, eu ofereço, se forem ao meu site, há uma tabela com a validade dos alimentos no frigorífico e no congelador. Que só irem ao site e descarregam essa mesma tabela. Onde é que as pessoas podem saber mais? Tu ainda fazes estes cursos online? Faço os cursos no Instagram, online, as pessoas podem saber? Nas redes sociais, no meu site. Que é de utensílios? Sim, o curso de utensílios. Na verdade, o que eu tenho neste momento é um programa avançado de segurança alimentar, são 6 meses, segurança alimentar para famílias. Sim, Academia da Alimentação Defensiva, onde eu explico segurança alimentar, rotulagem, a parte de como é que nós congelamos, como é que descongelamos, a higienização, não precisamos estar sempre a usar cloro para tudo e mais alguma coisa, ou seja, porque isso também acaba por nos afetar. E há muitos mitos, lexívia, depois diz, está bem, lexívia, atenção, as pessoas às vezes põem demais, ou ficam depois resíduos de lexívia nas comidas, deve ter cuidado. Sim. A água corrente ainda continua a ser talvez a coisa mais básica para uma lavar coisa é lavar, outra legume. coisa é desinfetar, sim. Existem várias... A água não desinfeta. Sim, exatamente. O álcool, sim. Cozinhar também desinfeta, não é? Que sim, nós às vezes pensamos, não é? Com... Também, o desinfetar as bancadas, sim, mas porquê é que eu não sou tão apologista de excesso de cloro? Porque nós andamos a tomar conta da nossa microbiota, hoje em dia falamos tanto, não é? Exatamente. E suplementos e tudo mais para o intestino, e depois temos estes ataques todos que... Exato. É incoerente. Exatamente. Exato. Não, olhamos para um lado, mas depois não olhamos para o outro. Este pilar da segurança alimentar é assim um canto da cozinha que parece estar ali meio esquecido. Há coisas que eu aprendi contigo que não fazia ideia. Usar os mesmos, por exemplo, a carne, que saltam bactérias no frigorífico, saltam bactérias da carne para outras coisas, se não está coberta, se não está protegida. Sim, porque o ar circula, então as contaminações, ou então se está a descongelar numa prateleira de cima e tem algo pronto a comer em baixo. Portanto, existe uma ordem no frigorífico para que os alimentos durem mais tempo. Há frutas e legumes que não devem estar juntos. Alguns nem devem ir para o frigorífico, porque isso reduz a validade e a frescura. As pessoas não sabem essas coisas, Suzete. Por isso é que tem aqui o livro. Por isso é que Suzete_Estrela é o teu Estrela, Instagram. É o meu Instagram e suzetestrela.com é o meu site. O teu site. Mas eu estou mais no Instagram e nos cursos online. Há muitas dicas, isto é muito importante. Congelar em casa ou comprar já congelado. Tu tiras sempre as dúvidas que são de facto muito importantes. Mas continua a ser 40% das intoxicações alimentares acontecem em casa, de facto. Porque nós cometemos muitos erros. A contaminação cruzada, o que estavas a dizer, o lavar o frango, salpica. Vou salpicar bactérias que vão cair na salada que eu não vou cozinhar. Na louça que eu lavei. Nos panos, no avental. Até, enfim, as facas. Depois usam a mesma faca para cortar legumes. Exato, as crianças pegam naquilo, vão ali com as mãos. A falta de não haja mais temperaturas. Intoxicações. Porque quantas vezes, já tiveste certeza, todos nós, uma dor de barriga, comi qualquer coisa que não me fez bem, foste ao médico declarar isso. Sim.
Não. Isto passa qualquer coisa. Exatamente, por isso é que os números também não são maiores. Acredita-se que os números são maiores. Suzete Estrela, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada, já passou? Já passou, mas eu quero que tu vais voltar, porque eu quero falar destas dicas, que acabaste de não falar das dicas. Mas depois já introduzimos-te neste mundo. E agora, Suzete, é muito importante deixarmos o teu site, os teus cursos e este livro, que é muito importante. Não esqueça, é uma edição da Arena, uma chancela da Penguin Random House, Suzete Estrela, mais de 50 coisas que não deve fazer na cozinha. Isto para lutar contra as doenças silenciosas, contra o desperdício alimentar, contra a comida estragada. Muito, muito, muito importante. Vais voltar, Suzete Estrela. Muito obrigado. Com todo o gosto. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.